Olá, pessoal. Meu nome é Ana Helena Carnas Reffel Pamplona. Eu sou professora de Direito, sou especialista pela Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, sou mestre pela PUC, atualmente sou professora da Universidade de Santa Cruz, sou subcoordenadora do curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do campus de Capão da Canoa e coordeno a parte previdenciária da especialização da Unisc com a Escola Nacional da Advocacia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios por incapacidade, mas antes de falar dos benefícios por incapacidade da Previdência, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre um benefício que está chamando bastante atenção, que é o LOAS, o Benefício de Assistência Social de Prestação Continuada, que em que pese ele seja administrado pelo INSS, é um benefício da assistência social. O LOAS é um benefício que está previsto no artigo 203, inciso 5º da Constituição, que dispõe a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiente e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei. Qual a conclusão que se chega sobre esse benefício? Quais são os requisitos que esse benefício ele exige? Que seja uma pessoa deficiente, que seja um idoso e, portanto, pela legislação, seja considerado idoso, tenha, então, pelo menos 65 anos de idade, ou que ele seja um deficiente e essa deficiência, então, impossibilite que a pessoa tenha o seu sustento provido por ela mesma ou que a família tenha a possibilidade de auxiliar e assim prover o sustento dessa pessoa. Como eu falei anteriormente, o LOAS, o benefício de prestação continuada, é um benefício que pode-se dizer que tem um caráter humanitário, pois é o caso que idosos e deficientes, eles não têm condição mínima de sobrevivência e a família também não tem condição de auxiliar nesse sentido. O que acaba acontecendo? Como que existem idosos que acabam estando nessa situação? Os idosos eles se encontram nessa situação porque muitas vezes trabalharam a vida inteira, mas não criaram um vínculo com a Previdência. Então, a assistência social ela vai vir para cobrir essa lacuna e auxiliar esses idosos que já não têm mais possibilidade de trabalhar e também esses deficientes que estão em famílias de baixa renda. Existe uma previsão na legislação que exige alguns requisitos para considerar a baixa renda, para considerar uma miserabilidade e identificar essas famílias que não conseguem prover o sustento. O dispositivo diz o seguinte, que é necessário que que a renda da família seja menor que 1/4 do salário mínimo per capita, ou seja, eu somo todas as rendas da família, divido pelo número de integrantes e teria que dar um valor inferior a 1/4 de salário mínimo. O STF, primeiramente, se manifestou dizendo, há bastante tempo atrás, que esse dispositivo que previa esta exigência é um benefício constitucional. Posteriormente, em controle difuso de constitucionalidade, o STF manifestou-se pela inconstitucionalidade do benefício. Desse critério de 1/4. Entretanto, como foi em controle difuso, não conseguiu-se então uma modulação dos efeitos e esse efeito dessa decisão não foi erga omnes, ou seja, não vinculava os demais. O INSS então continuou aplicando, como eu disse, o INSS é aquele que administra o benefício, apesar de ser um benefício da assistência social. O que o INSS continuou aplicando o requisito de 1/4. O que aconteceu agora, recentemente, na jurisprudência? Em uma reclamação em decisão monocrática pelo relator, foi decidido que era necessário um efeito erga omnes, então atribuiu-se assim um efeito erga omnes para essa decisão que seria inconstitucional o critério de 1/4, já que
essa decisão representava uma mudança da jurisprudência. O STF já tinha se manifestado pela constitucionalidade, manifestou-se pela inconstitucionalidade e, assim, por isso, essa decisão que se manifestou mesmo em controle difuso, seria necessário a aplicação, então, do efeito erga omnes. Uma situação bastante curiosa é pensar como auferir essa miserabilidade da família se não for por bases financeiras, né? Se não for pelo critério de 1/4. O que a jurisprudência tem feito, o que os juízes, a aplicação da lei tem feita é o seguinte: os assistentes sociais eles visitam as casas e verificam qual a real situação da família. E a partir daí, da verificação no caso concreto da realidade daquela família, é possível, então, verificar se essa família é uma família considerada miserável, considerada de muita baixa renda, que assim tenha o direito do benefício para o seu deficiente e para o seu idoso. Uma decisão bastante curiosa que apareceu nos últimos tempos foi uma decisão da Justiça Federal de Canoas, aqui do Rio Grande do Sul. Essa decisão, ela concedeu o benefício de assistência social de prestação continuada, o BPC, como muitos chamam também, é uma decisão que concedeu para um estrangeiro, para um palestino que estava na situação de refugiado. E essa decisão trouxe algumas críticas e trouxe também alguns questionamentos para todos os requisitos desse benefício. Mas, além disso, será que estrangeiros seriam legitimados a postular esse benefício ou não? Isso traz toda a questão do direito constitucional, a legitimidade, a titularidade dos direitos fundamentais, mas não é o tema hoje, então, proposto, mas fica um questionamento para se pensar. Outro tema interessante, como o benefício ele é, na verdade, para deficientes e para idosos, tem alguns questionamentos sobre a possibilidade da concessão desse benefício para soropositivos. Porque tem muitos soros positivos que fazem parte de famílias de baixa renda e não têm capacidade laborativa ou também estão numa situação de marginalização social e acabam também não conseguindo se inserir no mercado de trabalho. É uma tendência, talvez, por causa dos benefícios previdenciários lá na Previdência que já seguem uma tendência nesse sentido, mas é uma situação que também está se pensando para esse benefício da assistência social nos casos em que o soro positivo não consegue trabalhar e assim nunca teve uma vinculação com a Previdência Social ou nos casos de que ele também tem essa segregação social e não consegue se inserir no mercado de trabalho. Dentro dos benefícios previdenciários, os benefícios por incapacidade são benefícios que trazem bastante questionamentos e algumas dúvidas quanto à sua aplicabilidade, requisitos e como a jurisprudência se porta nesses casos. Vamos começar tratando do benefício previdenciário, que é a aposentadoria por invalidez. Para falar sobre benefícios previdenciários, sempre a primeira ideia é perguntar quando, né? E quem, e quais os riscos, e qual o termo inicial do pagamento do benefício, e por aí alguns outros questionamentos surgem. Vamos começar então perguntando quem são os segurados da Previdência que têm direito à aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez ela é garantida a todos os segurados da Previdência Social. E o risco coberto, vamos pensar o seguinte, quando tu pensa em um benefício previdenciário, deve-se pensar que algum risco social, alguma contingência social está sendo coberta. Qual a contingência social no caso da aposentadoria por invalidez? Podemos verificar a legitimidade disso a partir do artigo 201, inciso 1º da Constituição, que fala a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então, a legitimidade desse benefício já está prevista constitucionalmente quando trata da proteção da invalidez. Então, o risco social, a contingência social que está sendo coberta é a invalidez.
E esta invalidez é uma invalidez que torna o segurado incapaz para a atividade laborativa e por isso ele não consegue mais prover o seu sustento. E como ele contribuiu para a Previdência, ele tem a qualidade de segurado, ele terá então o direito de ter o sustento provido pela Previdência. Por isso se fala que o benefício aposentadoria por invalidez é um benefício substitutivo de renda. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma pessoa estava na ativa, trabalhando, laborando e provendo seu sustento, em determinado momento, por um infortúnio, ela se torna incapaz para o trabalho. A Previdência, então, vai substituir essa renda, vai pagar para esse segurado o benefício chamado aposentadoria por invalidez para permitir que esse segurado continue tendo condições de sustento, condições de prover, de manter, de ter uma manutenção das suas necessidades de vida. O que é importante para falar de aposentadoria por invalidez? O que é importante pensar? Quais os requisitos são necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez? Pensar em aposentadoria por invalidez é pensar numa enfermidade incapacitante e insuscetível de recuperação. Ou seja, a pessoa se torna incapaz para o trabalho e não tem previsão de retorno à atividade laborativa, pois ela não tem possibilidade de recuperação desta enfermidade. Questiona-se então se essa enfermidade, se a incapacidade é uma incapacidade permanente e assim, portanto, não tem capacidade, não tem possibilidade de recuperação, e mais, se essa incapacidade é uma incapacidade substancial. Essa questão da incapacidade ser também substancial que merece um pouco de atenção e eu já vou falar um pouco sobre isso. Vamos pensar então antes na primeira parte. Incapacidade permanente, uma incapacidade que não tem possibilidade de recuperação. Presente este requisito, vamos passar para a próxima etapa. Seria então essa incapacidade substancial, essa enfermidade, ela impossibilita a pessoa de realizar qualquer tipo de atividade laborativa? Ou existiria a possibilidade de, apesar da pessoa ter essa doença, ter esta incapacidade, ela ser reabilitada para outra atividade laborativa? A questão é pensar que esta outra atividade laborativa em que a pessoa poderia ser reabilitada não pode ser qualquer outra atividade laborativa. Tem que ser uma atividade laborativa que tenha uma equivalência social, econômica, cultural. E como se afere esta equivalência? Através da idade, através da experiência, através do nível de escolaridade. Então, na verdade, se eu tenho uma pessoa de nível superior, eu tenho que ter a possibilidade, ela está incapaz, eu tenho que ter a possibilidade de achar também uma atividade neste mesmo nível. Às vezes eu tenho situações em que pessoas de mais idade, elas até poderiam ser reabilitadas para alguma atividade, mas pela idade avançada fica difícil reabilitar em um período curto de tempo, então também não se justificaria. Nesses casos, então, se concede a aposentadoria por invalidez. Para simplificar um pouco, eu vou resumir esses requisitos e depois eu vou trazer um exemplo. Pensamos, então, como falado anteriormente, que para a aposentadoria por invalidez eu preciso da permanência dessa incapacidade permanente insuscetível de recuperação, mas que essa incapacidade seja substancial, ou seja, eu não tenho a possibilidade de reabilitar este segurado para uma outra atividade. Nesses casos, então, é concedida a aposentadoria por invalidez. Como eu disse anteriormente, pensar nessa equivalência de funções, equivalência de atividade laborativa, vamos pensar em um julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é bastante simples, mas é bastante exemplificativo. Era um caso de uma costureira que ela teve uma situação, ela teve um problema de câncer nas mamas e teve algumas situações, alguns contratempos, alguns agravamentos em toda a região peitoral.
O que aconteceu com essa costureira? Ela estava incapacitada depois para exercer atividades que exigissem mais dos membros superiores, mas era uma senhora instruída, que talvez pudesse ser reabilitada para alguma atividade de informática, por exemplo, que o uso dos membros superiores não fosse tão exigido, daria para se pensar em uma reabilitação. Só que, pela idade avançada e pela impossibilidade, então, de uma reabilitação para uma atividade de forma rápida, que fosse uma atividade equivalente, eles decidiram por aposentar essa senhora. Aparece também na aposentadoria por invalidez o mesmo questionamento trazido anteriormente em relação aos soros positivos. Como se dá essa situação em relação àqueles que têm, né, essa condição? Existe a possibilidade de aposentar por invalidez alguém que tem esta enfermidade? E daí aqui eu remeto para aquelas considerações feitas anteriormente sobre a questão da segregação social, a questão de existe uma incapacidade já para o trabalho ou não existe? Porque a partir do momento que o soro positivo está em um estágio extremamente avançado da doença e que daí realmente não tem mais como trabalhar e não terá como voltar ao trabalho, não existe questionamento. O problema são as condições um pouco antes ou as condições, especialmente no interior do estado, de todos os estados, pode-se dizer, em que existe uma segregação social muito grande e essas pessoas, depois de um determinado momento, ou na verdade desde o início, né, não têm nenhum tipo de inserção social e não conseguem, então, um trabalho para conseguir prover o seu sustento. A jurisprudência ela acaba se preocupando também com outra situação que diz respeito à pré-existência ou não pré-existência da doença. Obviamente que eu não posso entrar no sistema com uma doença, já portador de uma doença e já incapaz e esperar então que a Previdência Social vá me pagar um benefício, vá garantir então uma aposentadoria por invalidez. O que acontece? A pré-existência da doença ela impossibilita a concessão do benefício se quando da vinculação para o sistema a pessoa já está incapaz. Então, eu comecei a minha atividade laborativa, comecei o meu vínculo com a Previdência e eu já estava incapaz para a atividade laborativa. Nesses casos, não tem direito ao benefício. Isso é para evitar muitas fraudes que acontecem, que a pessoa começa a pagar já prevendo que vai ganhar esse benefício no final, que poderia ganhar esse benefício. O que acontece é que, se esta incapacidade ela decorre da doença, mas não da doença em si, mas sim do agravamento da doença que foi posterior, do agravamento da enfermidade que foi posterior à vinculação com o regime geral de previdência social, então não vai existir nenhum óbice à concessão do benefício. Digo, a Previdência vai sim pagar o benefício de aposentadoria por invalidez para aquele que ficou incapaz permanentemente ou substancialmente por trabalho, em decorrência de uma enfermidade agravada, já depois da vinculação junto ao sistema. Existe também, além desses requisitos, a necessidade do cumprimento daquilo que a gente chama de carência, ou seja, é necessário que o segurado esteja vinculado ao sistema e tenha vertido um determinado número de contribuições. Esse número é de 12 contribuições. A questão é que a legislação ela dispensa a carência em determinadas situações, ou seja, se a pessoa se vinculou no sistema em um determinado dia e acontece alguma situação prevista na legislação nos dias logo posteriores, não tem problema e não é exigido nenhum número de contribuições e a pessoa terá esse benefício concedido. Quais são esses casos? É o caso de invalidez decorrente de um acidente de qualquer natureza ou causa, ou no caso de algumas doenças incapacitantes que estão previstas no artigo 151 da Lei 8.213. Como exemplo, podemos citar a cegueira,
ou então a esclerose múltipla, são casos em que não se exige uma carência mínima para a concessão do benefício, bastando então a vinculação ao sistema, a qualidade de segurado e a incapacidade permanente e substancial. Falando então na situação, existe o direito ao benefício, tem que se perguntar, mas a partir de quando esse benefício será concedido? Qual o termo inicial deste benefício? Existe a situação dos segurados empregados, aqueles segurados que têm um regime de trabalho junto a alguma empresa, por exemplo. O que acontece? Nestes casos, os 15 primeiros dias, eles são pagos, eles são de responsabilidade do empregador, ou seja, os primeiros 15 dias de afastamento, a pessoa, o trabalhador, o empregado, ele continua sendo pago pela empresa. A partir do 15º dia, ou seja, a partir do 16º dia, a Previdência, então, que vai assumir e começa a pagar esse benefício. Costuma-se dizer que o direito não socorre aos que dormem, é uma brincadeira feita. Então também existe a situação em que o segurado ele não pede o benefício e ele espera entre a incapacidade e pedir o benefício para a Previdência mais de 30 dias. Nesses casos, então, o benefício ele será pago a partir do requerimento junto à Seguridade Social. Nos casos dos demais segurados, aqueles que não são os segurados empregados, como por exemplo o contribuinte individual, etc., a data do termo inicial do benefício, o benefício é pago a partir da incapacidade, porque não existe uma empresa do outro lado para pagar. Então, também neste caso, ou melhor, neste caso, será pago diretamente a partir da data da incapacidade, será pago o benefício pela Previdência Social, aplicando-se aqui também a regra de que se espera entre a incapacidade e o pedido mais de 30 dias, a data marco passará a ser, então, a data da entrada do requerimento e não mais a data da incapacidade. Lembrando que no caso do empregado, a data marco é a partir do 16º dia, porque os 15 primeiros dias são pagos pela empresa. Bom, muitas empresas, e uma situação bastante recorrente dentro do mercado de trabalho é a questão de doenças sucessivas, né? Tem alguns trabalhadores, alguns empregados que têm recorrentes situações de doença e assim necessidade de afastamento. Em razão da necessidade de organizar essas situações em que ocorrem doenças sucessivas, enfermidades sucessivas, o que acaba acontecendo é alguns casos onde não se sabe se vai ser auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a pessoa acaba indo e voltando do trabalho. Como é que se regulamenta essa situação? A legislação, então, ela determina a seguinte forma. Se a pessoa estava incapaz e ela retorna ao trabalho, mas dentro dos próximos 60 dias após o retorno, né, ela novamente é acometida pela enfermidade, o que se considera que este benefício ele vai ser prorrogado. Ou seja, eu considero que o benefício concedido anteriormente ele foi prorrogado e desconta-se aí, possivelmente, os dias que a pessoa ficou trabalhando. Porque, como eu disse anteriormente, a aposentadoria por invalidez ela é uma aposentadoria que ela é substitutiva de renda. Então, se eu estou trabalhando e recebi alguns dias por este trabalho, não se justifica que naqueles dias também eu receba aposentadoria por invalidez nesses casos. Acontece alguns casos também em que a pessoa ela fica incapaz durante 15 dias, retorna ao trabalho no 16º. Nos casos lá, então, que a empresa estava pagando esses 15 dias, quando a pessoa retorna ao trabalho, vamos supor que nos próximos 60 dias ela tenha de novo uma enfermidade, se incapacite, o que vai acontecer? A consequência é que a empresa ela não mais vai ter que garantir e pagar esses 15 dias porque eu estou na margem de 60 dias, ou seja, a partir daí a pessoa já entra direto em benefício. Em alguns casos, a pessoa também ela não fica os 15 dias, né, afastada.
ela acaba se recuperando antes. Então, vamos supor que a pessoa fique sendo paga, né? Ela acabe sendo paga pela empresa durante 8 dias e ela retorne ao trabalho. Se nos próximos 60 dias, novamente, ela ficar incapaz, a empresa não terá que garantir novamente 15 dias. Ela poderá garantir apenas o período faltante, ou seja, 15 menos 7, 8. Então, são 8 dias que serão de responsabilidade da empresa e após a pessoa entrará em benefício. Na aposentadoria por invalidez, existe também aquilo que chamamos de grande invalidez. A grande invalidez são situações especiais em que a pessoa, além de incapaz para o trabalho, ela ainda necessita de auxílio permanente. Ela precisa de uma assistência permanente e, por isso, acaba sendo mais custoso. Ela precisa pagar pessoas para ficar com ela ou alguém da família acaba tendo que parar de trabalhar para conseguir dedicar para a recuperação, né, para a assistência a essa pessoa, a esse segurado. Então, a Previdência Social, ela garante um adicional de 25% para esse segurado aposentado por invalidez que necessitar. Então, nós teremos a aposentadoria por invalidez acrescida desse percentual de 25% para garantir, então, o custo dessa assistência permanente. É importante lembrar que é um dos casos em que não é necessário respeitar o teto da Previdência Social, ou seja, esses 25%, se a pessoa já recebe o teto, a aposentadoria por invalidez dela está no teto, os 25% podem fazer com que a aposentadoria seja superior no valor total ao teto da Previdência. É uma das exceções previstas. Hoje em dia, se pensar também numa aposentadoria por invalidez é extremamente interessante porque se questiona, mas será que a medicina não vai evoluir? Será que algum dia realmente essa pessoa vai poder voltar ou não vai poder voltar ao mercado de trabalho?